Bendito seja o nosso Deus, igreja, glorificado e exaltado seja o nosso Rei Jesus, a quem nós adoramos, a quem cultuamos e celebramos nessa noite. E com certeza todos que aqui estão como igreja, estão aptos, estão sedentos de também louvar, adorar esse Deus, como já o estamos fazendo. Queremos também cumprimentar o visitante que porventura esteja conosco. Seja bem-vindo, visitante que aqui se encontra, é uma honra tê-lo aqui conosco. O internauta que interage conosco, um fortíssimo abraço também. Amados do Senhor, mais um culto de adoração, mais um domingo. Abramos a palavra do Senhor no livro de Neemias, Velho Testamento, fica entre Esdras e Ester. Vamos então para o livro de Neemias, capítulo meia dúzia. Neemias, meia dúzia. Muito bem. Quantos encontraram? Amém. Neemias, capítulo meia dúzia. Atentemos bem, vamos atentar bem para a leitura. A partir do versículo 1. Tendo ouvido Sambalate, Tobias e Gésem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gésem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer, estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, do teor seguinte: entre as gentes se ouviu, e Gésem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificas o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles. E puseste profetas que para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo estas palavras. Vem, pois, agora, e consultemos juntos, e consultemos juntamente. Mandei-lhe dizer: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração, é que o inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Porém eu disse: homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Deus vivo, Criador dos céus e da terra, na tua presença estamos, diante do teu Espírito Santo. Aqui está a tua amada igreja do Senhor, a menina dos teus olhos, coluna e baluarte da verdade.
Aqui estamos reunidos em tua presença em mais um culto dominical de adoração, de celebração. E que nessa noite, Pai Santo, tu possas nos visitar, possas fazer uma obra tremenda em nossas vidas, porque estamos diante de um fato histórico, de um fato historicamente comprovado e que redundou, Senhor, por uma transição tremenda, que foi a passagem do Velho para o Novo Testamento. Nesta noite que entendamos com os olhos espirituais, com os olhos da fé, aquilo que Deus falará ao nosso coração, para a honra e glória do teu nome. Espírito Santo de Deus, glorifica esse nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus, e edifica, Senhor, a tua igreja. Em nome de Jesus, amém. Não repetirei toda a leitura, mas me fixarei rapidamente aqui nos versículos 8 e 9. Mandei dizer-lhe: de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu, tudo teu coração é que inventas, porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará, a obra não será conclusa. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Versículo 10. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Porém eu disse: homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus que o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Amados, estamos diante de um texto histórico glorioso. O livro do profeta e do governador e do ministro, vocês vão entender porque eu estou falando isso. Neemias foi comprovadamente, cientificamente, arqueologicamente, historicamente comprovado, já diante de todo o Velho Testamento, em 1903, quando se deu a ele o título de Papiros de Elefantina. Foi então, cientificamente, por 3 vezes comprovado o livro de Neemias. Então atentemos nós para um detalhe, preste bem atenção. Nesse momento histórico, contemporâneos viviam juntos Esdras, Neemias e Malaquias. Nesse momento histórico. Agora escute, a Bíblia no Novo Testamento não está totalmente em ordem cronológica. Fôssemos colocá-la em ordem cronológica, seria Esdras, Neemias e Malaquias, o último livro do Velho Testamento. Por isso que a palavra de Deus diz que ela se discerne conferindo-se coisas espirituais com espirituais. Não é uma cronologia. O Pentateuco sim, o Torá sim, os 5 livros do Velho Testamento, beleza. Os outros estão misturados, para que você tenha uma ideia. Até nisso Deus é tremendo, até nisso Deus é glorioso, para pegar na sua própria armadilha os astutos, os que acham que estão acima de Deus. Então repare, nesse momento, historicamente, Neemias era ministro, era copeiro do rei da Pérsia. O que acontecera? O povo de Deus, a maioria dos israelitas estavam cativos na Babilônia. Entenda bem isso. Estavam no cativeiro, no exílio. Dos que foram para a Babilônia, ali ficaram. Poucos ficaram em Jerusalém, Judá. E, de repente, Neemias estava servindo como ministro. A palavra copeiro, para a época, é muito profunda. A tal ponto que o cargo era de extrema confiabilidade. Neemias, judeu, era ministro do rei da Pérsia. O nome dele é estrambólico. Só o pastor Paulo para pronunciar. Artaxerxes, ou Artaxerxes. Então, toda vez que eu falar desse rei, eu vou falar o Arta, porque é complicado, tá bom?
vai complicar aqui minha língua. Muito bem. O rei da Pérsia, junto com a média dos países, haviam invadido a Babilônia, destruído o reinado do filho, que era de fato neto de Nabucodonosor, e tomaram o poder. Caiu um governo global chamado Babilônia, e subiram os medos e persas. E na estátua é o peito e os braços de prata. Tomaram a cabeça de ouro a Babilônia, estávamos diante de um governo tremendo. Vocês lembram que Nabucodonosor foi, digamos assim, não totalmente, mas ele foi muito afeito aos judeus, admirou muito Daniel, admirou muito os amigos de Daniel e acabou se convertendo. Deixou o reino para o filho, obviamente neto, era a genealogia, e então o filho começou a zombar e brincar com os utensílios de Deus que os babilônios haviam levado para a Babilônia. Os medos e persas tomaram o poder. Perfeito. De repente, os medos e persas olharam para os judeus, e principalmente os persas começaram a tratar aquele povo com respeito, com carinho, com cuidado, porque sabiam do histórico desse povo, e ouviam notícias desse Deus maravilhoso. Então, o Neemias, judeu, foi servir ao rei da Pérsia como ministro. O cargo era tão importante, Dinho, nosso Edson, Ronaldo, Daniel, o cargo era tão importante que esse Neemias intelectual, estudioso, revelava para o rei da Pérsia possíveis ataques, possíveis conflitos, e era um governo global, medos e persas. E ele, quando o rei ia comer alguma coisa que vinha lá da cozinha do Palácio Real, quem provava primeiro? Neemias. Provava, o rei disse, bom, você já provou, agora vamos bater um papinho. O rei dava um tempo, como ele via que não havia veneno, Neemias continuava vivo, aí o rei ia e comia. Dava um time, né? Vamos ver aí se o cabra acontece alguma coisa aí com ele. Tal a confiabilidade que o rei tinha nele. De repente, o Neemias, copeiro do rei, tem a visita de um irmão seu, que vai lá e diz, olha, já foi a primeira leva liberada de nossos irmãos que estavam na Babilônia e agora estão sob o nosso domínio persa, perdão, já voltaram para Jerusalém. Só que tem um detalhe, não havia naquele momento celular, telefone, correios, não havia, se bem que havia sim, correio, pombo correio, tá. Mas a notícia que Neemias recebeu de seu irmão foi, os muros estão derrubados, as portas queimadas, Jerusalém está destruída, Judá, que ficava dentro, nas imediações, destruída. O nosso povo vive grande miséria. O nosso povo vive miséria como nunca antes na história. Neemias ficou profundamente entristecido, começou a orar, começou a buscar o Senhor, jejuou por um motivo justo, orou, e na hora certa, ele disse, Senhor, dá-me sabedoria para que eu fale com o rei. E ele foi ao rei a quem era submisso, e disse, rei, Arta, Xerxes, rei né, pastor Paulo, Arta, escute, o rei, pois não. Por que tu estás triste, Neemias? O rei já viu que ele estava triste por ali, e de repente o rei o chama, o provoca e diz, por que está triste o teu semblante? Por que você está triste? Você está aqui comigo. Imagine, tudo estava à disposição de Neemias, era a segunda pessoa do rei, irmãos. Segunda pessoa do rei. Então, o que está havendo? Aí Neemias, na hora, disse, bom, é Deus. Rei, vive eternamente, era a saudação da época. Vive eternamente, Deus. Com certeza Neemias sabia que ele viveria eternamente no céu e no inferno, era um problema do rei, mas ele foi para o céu, irmãos. Então Neemias olha e ele diz, Neemias, o que está havendo? Rei, o meu povo, onde lá na minha terra estão os sepulcros de nossos pais, as sepulturas de nossos pais.
O nosso povo vive uma miséria aguda. Os muros de Jerusalém foram destruídos. Nós estamos com suas portas queimadas. Existe lá uma miséria tremenda, ó rei. E o rei então diz para ele, olha a preocupação do rei. Em quanto tempo tu resolves isso? O Neemias entregou a Deus, não lhe deu uma data definida. Olha a importância do Neemias. O rei já queria saber quanto tempo ele passaria fora. Ele tinha que colocar em seu lugar alguém tão confiável quanto Neemias. Alguém tão sábio quanto Neemias. Alguém tão provador da comida real quanto Neemias, que arriscava a sua própria vida. Mas vai! E além de permitir que Neemias fosse, ele deu cartas para que Neemias, em cada província, em cada cidade pela qual passasse, pegasse madeira, pegasse tudo que Neemias quisesse. Mandou oficiais acompanharem Neemias, militares acompanharem Neemias. E Neemias então aceitou, claro, reverenciou o rei, deu graças a Deus e partiu para reconstruir os muros de Jerusalém. Nesse momento, repito a você, estava terminando a geração do Velho Testamento. Você vai entender por quê. Vou explicar já já para você. Estava acabando a geração do Velho Testamento. E Esdras, companheiro de Neemias, era sacerdote. E pela visão de Deus, o que deveria reconstruir o templo seria Esdras. Esdras teria condições de entrar, o templo não estava todo destruído, mas ele ia reconstruir o que pudesse. Repare que o templo vem a ser totalmente destruído com Roma, já 70 anos depois de Cristo. Mas lá se foi. O Esdras, sacerdote, cuidou do templo com a ajuda de Neemias. Porém, Esdras, como sacerdote, ia no meio do templo, podia entrar nas seções do santo, podia entrar onde ele quisesse, porque ele era sacerdote. Neemias era um ministro, era um político, mas era um político de excelência, que visava efetivamente servir o rei da Pérsia, porque para ele, o rei da Pérsia era um homem justo, era um homem nobre, e ele sabia que através do rei da Pérsia, Deus conseguiria restaurar Judá, restaurar Jerusalém. Muito bem. Nesse momento, amados, preste atenção. Acontecia que já havia divisão do reino norte, Samaria, e reino sul, Judá, Jerusalém. Já havia essa divisão, reino norte e reino sul. E quem estava no reino norte, Samaria, era o Sambalá ou Sambalate. Tanto faz você dizer Sambalá como Sambalate, é a mesma coisa, é a mesma pronúncia. Então Sambalá, que é o Sambalate, estava como militar dirigindo Samaria. Ele, Tobias, ele era eronita, de Eronaim, lugar de Moabe, e o Tobias era amonita, e o Gesem, árabe, o arábio. Então eles estavam em Samaria, governando, a mando do rei da Pérsia. Quantos lembram que era um governo global, que governava toda a terra? Então Samaria, norte de Israel, era dirigida pelo rei da Pérsia, através de Tobias, Sambalá, Gesem, e o sul, lá em Judá, Neemias estava chegando agora. Então o rei ainda fez algo extraordinário. Mandou documentação para que Neemias governasse Judá, governasse aquela região de Jerusalém. Nesse momento, a Bíblia está dizendo, Neemias narra, que começaram algumas coisas a acontecerem. Eu li no início, você pode ficar com a sua Bíblia fechada, eu leio. Tendo
tendo ouvido Sambalá, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado muro, e que nele não havia brecha alguma ou nenhuma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas nos portais. Então lá do norte, Sambalá, Tobias, Gesem, tiveram a notícia, era caminho de 4, 5 dias, tiveram a notícia de que o Neemias já tinha erguido todos os muros, em que pese, diz a palavra, está havendo ainda a necessidade das portas serem colocadas. Muito bem. Então, o Neemias é muito categórico em colocar isso. Faltavam as portas serem colocadas nos portais. Sambalá e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias no vale de Ono. Porém, tentavam fazer-me mal. Enviei mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, dei a mesma resposta. Aí você imagina, estou fazendo grande obra, não posso descer para encontrar-me com vocês. Então repare, 4 vezes fizeram isso. 5. Então Sambalá me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, carta sem envelope, carta que o próprio entregador poderia ler, carta aberta, expressa, para qualquer um querer ou quisesse, pudesse ler. Muito bem, o conteúdo da carta no versículo 6, entre as gentes se ouviu, e Gesem, que era companheiro dele, diz que tu, Neemias, e os judeus daí do sul, intentais revoltar-vos, por isso reedificas o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles. E puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Este é rei em Judá. Está ministrando, meu amor, volte logo, tá? Está ministrando. E pusestes profetas falarem ao respeito de Jerusalém. Este é rei de Judá. Ora, o rei ouvira isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Mandei dizer: de tudo o que dizes, nenhuma coisa procede, sucedeu. Do teu coração é que o inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, Deus fortalece a minha mão, as minhas mãos. Meu irmão, Sambalá e Tobias, e o Sambalá, que era o governador de Samaria, que era um militar, indicado pelo rei da Pérsia, que governava o norte, mandou dizer a Neemias: olha, tu estás inventando e mandando profetas falarem que tu serás rei nesse lugar. Serás rei de todo Israel. Neemias em nenhum momento fez isso, nós sabemos, a história é muito clara. Neemias tinha chorado muito, orado muito, e saiu lá da Pérsia com a missão de reconstruir, e com uma certa pressa do rei em que ele voltasse. Então ele não tinha essa intenção. Então, quando Neemias ouviu isso, essa carta, e leu essa carta, pensou: de fato eu estava certo, eu não vou descer para me encontrar com eles, eles queriam matar Neemias, eles intentam fazer-me o mal, e não é nada do que tu falaste, do teu coração tu estás inventando isso. Então Sambalá, você imagina, ficou realmente terrivelmente aborrecido. Neemias em nenhum momento deu trela, deu bola, não foi lá com eles e continuou fazendo grande obra, e discerniu que do coração, no versículo 8, mandei dizer-lhe: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, coisa nenhuma aconteceu, tudo o teu coração é que eu inventas. Repare que Sambalá estava acusando Neemias do que ele, Sambalá, ia fazer, e já estava fazendo.
ele já estava fazendo, eles tinham pago um profeta em Jerusalém para profetizar contra Neemias. Só que isso ainda não estava acontecendo. Neemias sabia, Neemias sentia isso. Então Deus preparou e Neemias mandou dizer: olha, tu inventas isso do teu coração, não vou lá com vocês, vou continuar a grande obra. Perfeito. Reparem algo, tendo eu, Neemias, ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metel, que estava encerrado, disse ele quem? O profeta Semaías. Olha lá, meu irmão, como Deus discerne como profeta. Neemias era ministro, mas tinha uma unção e fora designado por Deus para reconstruir os muros. Tendo a casa de Semaías, ele me disse. Aí Semaías disse para ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fecharemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, e um profeta não diz aliás, tá, meu irmão? O profeta é sim, sim, não, não. Não tem rodeio. Ou é ou não é. Amém? Aliás, olha aqui. Aliás, onde é que eu estou? Estou no aliás. Isso. De noite virão matar-te. Neemias parou e pensou: pô, esse cara é profeta. Esse cara é conhecido em Judá e em Jerusalém como profeta, Semaías. E ele está falando para mim, ministro, que eu tenho que ir com ele ao templo, entrar, e lá no meio do templo fechar as portas, mandar fechar, porque irão matar-me. Primeiro, não vão matar-me porque Deus falou comigo. Segundo, não vão matar-me porque Deus me incumbiu de reconstruir o templo. Terceiro, não vão matar-me porque o rei da Pérsia, autoridade sobre mim, depois de Deus, me liberou e me aguarda. Quarto, não vão matar-me porque Judá, Jerusalém não poderão ser destruídas, porque nela nascerá o Messias. Ungido de Deus terá que nascer ali. Então não poderão destruir os judeus em tempo algum. E para lá, último momento, a sexta parte. Esdras, como sacerdote, podia entrar e ir ao meio do templo. Neemias, nunca. E Neemias então responde com muita sabedoria. Ele vai, acaba com a obra, fecha o templo, vão querer matar-te. Em outras palavras, foge. Ele lê no 11, porém, eu disse: homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? E se eu entrar no templo sem ter comissão, sem ter unção, comissionado não é dinheiro, é autoridade, eu irei morrer. Disse: quem é o homem que entre no templo para que viva? Quem sou eu para entrar no templo se eu não sou sacerdote? De maneira nenhuma entrarei. Então, 12, percebi que não era Deus que enviara Semaías. Tal profecia falou contra mim, porque Tobias e Sambalá o subornaram. Amados, o Senhor estava preparando o término do Velho Testamento, para que então inaugurasse o novo com seu filho, o Messias, o ungido. E o Senhor teria que entrar no templo. E esse templo teria que estar pronto para o Senhor Jesus. Então, amados, quantos estão entendendo? Amém. Então o profeta entendeu que lá o reino norte, que Sambalá, Tobias, Gesem, estavam tramando contra ele. E havia um pago. Pastor, ele ouviu alguém pagar? Não, irmão, ele sentiu, é espiritual. Ele estava pagando para tirar Neemias, para tirar Esdras e para parar com a reconstrução de Jerusalém, de Judá. Então, nessa noite, entenda que assim como essa palavra é histórica, essa palavra é para que nós tenhamos uma visão, você, em todas as adversidades que te quiserem impedir de adorar o Senhor, em todas as vezes, irmãos, que você receber recados, que você receber convites para você difamar a obra, você não aceite.
Não tenha duas palavras, não fique com mi, gaguejando, não. Fale não. Ali não. Ali é obra de Deus. Seja firme, seja homem de verdade. Seja fêmea, mulher de verdade. Queridos, quando atentarem contra a tua vida, tu dizes assim no teu coração: não descerei. O que é não descer? Eu não vou quebrar a minha espiritualidade, eu não vou me desviar, porque eu estou fazendo uma grande obra. Eu estou vendo o momento do arrebatamento, eu estou fazendo uma grande obra, que é a minha salvação, a salvação de minha família e a minha vida eterna. Não descerei, não recuarei, não me acovardarei, porque estou fazendo grande obra. Amém, queridos? Não descaia na sua vida espiritual, igreja. Não retroceda, não piore. Suba, melhore. Há pessoas que ao vento das adversidades, ao vento das angústias, se desviam. Jesus disse assim: eu dou graças ao Pai, para os discípulos, olha que coisa linda. Era uma multidão, só ficaram 12 irmãos, todo mundo bateu fora, saiu em retirada. E ele disse: quereis me deixar? Não, vocês sabem da história. E num certo momento ele diz: vós, eu dou graças a Deus, porque vocês me suportam nas minhas tribulações, nas minhas angústias. Perseguiam Cristo, falavam mal contra ele, e os discípulos suportavam as aflições. Igreja, há pessoas que não suportam tribulação. Há pessoas que estão na igreja. Quando eu digo há pessoas, queridos, em todo o reino, em todo o mundo, que estão na igreja como uma agremiação associativa, que estão na igreja como um lugar maravilhoso, onde eu não vou ter problemas, que estão na igreja como um lugar de bênçãos, onde tribulações não haverão. Na primeira tribulação, olha, batem retirada, porque não sabem conviver com tribulações, não sabem conviver com angústias. Eu dizia certa ocasião para um casal, e disse assim: vocês vão encontrar um tecido social perfeito aonde? Como pastor, eu digo: escuta, vocês vão encontrar um lugar sem falhas, sem problemas, onde? Ou uma igreja perfeita aonde? Em canto nenhum, meus irmãos. O nosso Deus, igreja, Ele é o Senhor da medicina, Ele é o Senhor da psicologia, Ele é o Senhor da psiquiatria, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Essas ciências, psicologia, psiquiatria, são de fraldas, são neném. Estão começando. E Deus, através de Salomão, já fala todas as redes correntes de psicologia e psiquiatria que há no mundo. Eclesiastes, meu irmão, riquíssimo, riquíssimo. Então deixa eu lhe dizer algo: nosso Deus é todo-poderoso. Você vai descer, força de expressão, não me responda. Você vai descer do nível que você está de relacionamento com Deus para ir atrás de murmuração, meu irmão? Não, você está realizando grande obra. Grande obra. Deus está te abençoando. Deus está fazendo estratégias, maquinando a tua bem-aventurança. Nós, seres humanos, é que estragamos. Nós, com nossos erros, é que atrapalhamos Deus. Mas Ele quer o melhor para nós. Eu sei que pensamentos eu tenho para vocês, pensamentos mais elevados do que o de vocês, caminhos maiores do que o de vocês. Só não deixe essa grande obra, porque Ele quer te abençoar, irmão. E não deu outra. Neemias reconstruiu, Neemias festejou, Esdras abriu o livro, houve festa, houve glória, era todo dia culto. Ei, a coisa pegando, coisa linda. E o templo foi reconstruído para o nosso Deus. Os muros de Jerusalém foram fechados, as portas foram colocadas, e Neemias não foi na onda dos falsos, ou do falso profeta. Amados, aqui mesmo, no 6º, ou no 6 de Neemias, vamos ler a conclusão aqui, finalzinho do capítulo 6, não toda, 13 a 14. Eu leio do 12 ao 14. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia
falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalá o subornaram. Para isso subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivesse motivo de me infamar, e me vituperassem. O que é isso? Me expusessem à vergonha. Lembra-se, meu Deus, ou lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalá, no tocante a estas suas obras, e também da profetisa Noádia, e dos mais ou demais profetas que procuraram atemorizar-me. Tinha mulher no meio, sempre tem mulher no meio também, tentando derrubar Neemias, tentando tirá-lo da bênção, tentando colocar sobre ele acusações. Mas ele foi firme, segurou e se estabeleceu. Só para que depois você entenda quando lê. Neemias passou 52 dias para reconstruir os muros. Correu lá na Pérsia, o rei o liberou e colocou, continua governando. E ele governou 12 anos. Irmão, é só Deus na parada. Então ele ia à Pérsia, voltava. E o rei da Pérsia, irmãos, passou a honrá-lo com todas as suas honrarias. E quando ele ia, o rei passava para ele uma lista de problemas. E ele, numa reunião, resolvia. E o rei só fazia assinar embaixo. Então deixa eu lhe dizer nessa noite. Você, igreja do Senhor, vamos a Malaquias rapidinho, para que nós cumpramos o tempo. E vamos cumpri-lo. Neemias, Malaquias, era contemporâneo de Neemias. Vivia na mesma época de Neemias e de Esdras. Então vamos lá. Neemias, Malaquias. 3. Versículo 1. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Está no finzinho do Velho Testamento, está acabando o Velho Testamento, e então Malaquias profetiza. Aí eu vou ler de novo, mas vou parando. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Quem está entendendo isso? Olha o que Malaquias disse. Eis que, entenda essa palavra profética. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Sobre quem Malaquias está falando? João Batista. Ele será o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Quem está dizendo de mim? Jesus, o Senhor, o nome, que depois seria o que estaria acima de todos os nomes. Então nesse momento, eis que eu envio o meu mensageiro João Batista, o precursor, que preparará o caminho diante de mim. De repente, virá ao seu templo o Senhor, S maiúsculo, a quem vós buscais, o anjo da aliança a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Que coisa linda. Igreja, ele fala, Malaquias, nascerá o sol da justiça, lá vem o Senhor. Antigamente, eu tenho 62 anos, quando eu me converti, a Bíblia, bem no meio entre o Novo e Velho Testamento, toda a Bíblia tinha 4 páginas em branco. 4 páginas em branco. Propositadamente. Hoje uma tem uma, a outra já não tem mais, passa logo do velho para o novo. Mas por que eu estou te falando isso? Porque Neemias, Esdras, Malaquias foram escritos de 430, contagem regressiva, a 420 antes de Cristo. Essas 4 páginas em branco
que tinham nas Bíblias antigas representavam os 400 anos que Deus não falou com a humanidade. Que Deus interrompeu de forma escrita, de forma profética, a sua comunicação com a humanidade. 400 anos. Chama-se a fase intertestamentária, entre um testamento e outro. Então, quando se cumpriu, lá em Jerusalém, e os estudiosos estudando, meu Deus, não vem outro livro, quem é que veio, o que é que vai acontecer, foi escrito até Malaquias, e agora? Então, quando isso acontece, 483 anos depois da reconstrução do templo, Simeão estava lá na igreja, lá na sinagoga, esperando Jesus entrar, era a data para ele chegar, e o mensageiro, seu mensageiro, o precursor, disse: lavai os vossos corações, despojai, porque eis vem aí a salvação. E quando ele viu Jesus, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Igreja do Senhor, 400 anos. Foi o tempo intertestamentário. E depois lá vem o Senhor. E depois ele aparece, depois de João Batista, ele aparece. João Batista foi degolado, todos nós sabemos. E lá vem ele, começa a pregar, e daqui a pouco ele vai, vem o batismo com o Espírito Santo. E nós somos os trabalhadores da última hora. Os adoradores da última hora. Lembro da parábola? O Senhor disse assim, olha, ele foi, combinou. Outro dia o meu pastor Paulo tocou sobre isso, pegou um ângulo tremendo da data, da cronologia, da honestidade do Senhor, né, pastor, em pagar os que trabalharam só uma hora, igual que trabalharam todo o tempo, né, meu pastor, sabe o que é isso? Nós hoje, a última geração, teremos a mesma glória, a mesma alegria, o mesmo corpo de glória, e seremos salvos, teremos o mesmo pagamento de Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, dos que trabalharam pela madrugada, dos que trabalharam de 9 a 3 da tarde, dos que trabalharam em todos os momentos. Nós somos os últimos, o quê? Trabalhadores. Nós fomos chamados, irmão, e hoje nós estamos aqui pregando a palavra do Senhor, levando esse evangelho. E para concluirmos, abramos em Apocalipse capítulo 3. Amados do Senhor, quanto maior for a presença de Deus, quanto maior for o trabalho de Deus na tua vida, na minha, na nossa, quanto mais ficarmos fiéis a Ele, Ele vai cumprir o que tem prometido para nós. Eu quero ler aqui, entre os 7 perfis das igrejas que seriam, ou seria o perfil que acompanharia a igreja por todas as gerações, um perfil que se identifica muito não só conosco, mas com toda a igreja que anda séria na palavra de Deus. Apocalipse capítulo 3, versículos de 7 a 11. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Anote isso, igreja. Tens pouca força política, tens pouca força econômico-financeira. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não o são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, grande tribulação, amados, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conservas o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Conserva o que tens, igreja.
conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Eu louvo a Deus, eu glorifico ao Senhor por essa igreja maravilhosa, por vocês que são uma bênção em nossas vidas. E eu não vou citar nomes, jamais seria louco de fazer isso, mas olha o que Deus faz, o Deus vivo faz, irmãos. Tivemos uma visita, a pastora Sábia, ela viu, nós estivemos aqui, o Zico, que é o nosso caseiro, aceitou Jesus já há algum tempo, foi lá atendê-lo, eu me surpreendi, porque eu não ir lá, porque ele vinha aqui, aí ele entendeu, depois não, veio, e trouxe uma petição, era para o fulano, está aqui comigo, o pastor, e eu fiquei olhando para ele e digo, mas por quê? É que ele se converteu, pastor, há 5 meses, e ele está indo para uma igreja, e ele quer saber, ele anota tudo, ele quer uma visita, ele quer que o senhor ore, e que o senhor veja a doutrina se é correta. Eu digo, para fulano, quase que eu falo o nome do fulano, digo, meu amado, meu amado, falei para ele, por que ele não investiga, ele não vê, por que tem que ser eu não, Afrânio? Porque eu pego os teus vídeos, ele é inscrito no canal, e passo para ele, então ele está muito, muito, muito impressionado, e quer porque quer, que eu ore por ele. Não podia porque está viajando e tal. Eu digo, querido, tudo bem, mas tem outros pastores. E ele falou assim, Afrânio, os outros ele conhece. Eu fiquei bobo da Silva. Bobo tem jeito, da Silva não tem. Quando ele falou, pastor Afrânio, eu falei para ele que se congregar um dia será nessa igreja. E para você ter uma ideia, irmão, esse rapaz, esse senhor, ele parou aqui num carro e depois eu fui deixá-lo na porta com 4 seguranças, um motorista, pelo grau que ele ocupa. Eu me lembrei de Neemias, eu me lembrei de tanta coisa, e eu falei, por que não os outros pastores? Aí ele disse assim, tu queres ouvir alguma coisinha aqui que ele ia colocar? Eu digo, não quero não, o que é? Fale, não é preciso ouvir. Se o pastor fulano de tal. Aí tem uma jovem aqui que vai já se identificar, saber do que se trata. Com todas as letras, pastor Afrânio disse assim para um cidadão que era candidato ao governo, o senhor me dá 5 milhões de reais e eu lhe dou 70 mil votos. Porque a nossa igreja e filiais são compostas de 250 mil membros. Testificou, né, varoa? Está me olhando, que ela nem sabia que ia falar isso aqui hoje. O que ele fez? O cidadão disse, mas como é que você vai provar esses 70 mil votos? Não sei o que, bararará. Eu vou lhe dar 1 milhão. E depois ele tentou, pelas zonas e seções, configurar mais ou menos o índice daquele eleitorado. Não deu nem 7 mil votos. E ele prometeu 70. Meu irmão, para mim isso é um mercenário, é um bandido, é um pilantra. O outro, além de pedir, levou o cidadão para um culto aberto. É de Gleuma, tem o vídeo. Não teve nem pregação, irmão. Irmãos, em nome de Jesus, vocês nunca verão essa igreja fazer isso aqui. Sabe por quê? Porque nós não negamos o nome do Senhor. E nós guardamos a sua palavra. Sabe o que ele fará? Ele fará, diz o texto, diz outro texto, com que reis venham e se prostrem na tua presença. E conheçam que tu és um homem, uma mulher, uma igreja de Deus. Nessa noite, o Senhor está aqui. Bendito, exaltado e glorificado seja o seu nome. Senhor, que consigamos e prossigamos em te conhecer. Abre, Pai, abre o teu reino para aqueles que ainda estão na dúvida. Em nome de Jesus, aplaudamos esse Deus.